Hoje a dica é sobre suspenses de pessoas desaparecidas. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat, tô bem feliz de estar com vocês em mais um vídeo. E hoje é um vídeo de lista de indicação de suspense sobre pessoas desaparecidas. Já tem um vídeo sobre isso aqui, mas assim, esse é um dos temas favoritos do suspense atual, então tem muito livro sobre o assunto. Então eu decidi fazer uma segunda rodada, um segundo vídeo com indicações novas para vocês. Então em todos esses livros, alguém em algum momento desapareceu, sumiu do mapa e a investigação vai ter algo a ver com isso. Preparados? Bora lá que tem muita dica boa. Eu vou começar com um que, na minha opinião, é um dos melhores. E eu, assim, ó, quando a pessoa me diz que nunca leu esse livro, eu fico até com inveja. Porque eu queria muito ter essa sensação de encontrar esse livro pela primeira vez de novo e ler ele como se fosse a primeira vez. Que é o fabuloso Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do Stieg Larsson. Isso aqui não é uma leitura, né, gente? Isso aqui é uma experiência. Nesse livro nós vamos conhecer o Michael, que ele é um jornalista ali que está enfrentando uma série de fracassos na vida pessoal e profissional, que vai ser contactado por esse industrialista muito rico, que é esse homem chamado Venger, que ele contrata o Michael para escrever uma biografia da família dele. Além disso, ele gostaria que o jornalista também investigasse o desaparecimento da sobrinha desse magnata, que desapareceu há 40 anos. Em troca, ele se propõe a salvar a revista que o Michael capitaneia, e essa revista está indo à falência, ele precisa de ajuda, então ele percebe que pode ser uma boa troca. Só que se envolver com a família de um magnata que sempre esteve envolvida em todos os assuntos, não vai ser uma coisa tranquila e o personagem vai descobrir isso da pior forma possível ao longo da jornada. A Harriet, que é essa sobrinha que desapareceu 40 anos antes, ela sumiu durante um almoço de família, em que toda a família do magnata estava reunida. E ela simplesmente desapareceu embaixo do olho de todas aquelas pessoas. Então, quando ele começa a mexer nesse vespeiro, a entrevistar familiares, entrevistar amigos, é claro que ele também começa a se colocar em risco. E em determinado momento dessa aventura, ele vai conhecer uma hacker chamada Lisbeth Salander. E aí o resto é história, né, gente? Quem é que nunca ouviu falar de Lisbeth Salander? A querida aparece aqui pela primeira vez. Outro livro sobre pessoa desaparecida, que é um suspense psicológico incrível, infelizmente eu não tenho uma cópia física para mostrar para vocês, é o Ilha do Medo. Nessa obra fantástica do Dennis Lehane, nós seremos transportados para 1954, quando dois xerifes, chamados Teddy e Chuck, eles são enviados para um hospital psiquiátrico que fica isolado numa ilha, porque uma das pacientes desapareceu. Só que o hospital fica, como eu falei, numa ilha. Então, assim, o que aconteceu com essa mulher? Como é que alguém some e desaparece de uma ilha, sem ninguém ver, sem ninguém saber nada? Esse hospital psiquiátrico, que é o Ashcliffe, ele é um lugar onde estão internados pacientes criminosos muito perigosos. Então, é uma missão que realmente ela é difícil e também apresenta um certo risco para os dois xerifes. E esse livro, ele é um suspense psicológico, como eu falei, porque quando eles entram no hospital psiquiátrico, eles têm que entrevistar os pacientes também. E cada um ali tá vivendo no próprio mundo, na própria mente, então nem tudo que eles falam faz algum sentido. E tem momentos do livro em que você começa a achar que quem tá realmente fora do rumo é você. Detalhe é que você ainda encontra esse livro, gente, com uma outra capa e com outro nome, que é o Paciente 67. É o mesmo livro, é a mesma história, tá? Se nos sebos da vida por aí você encontrar uma dessas duas edições, é a mesma história, você pode ler tranquilamente. Outro livro de pessoa desaparecida que eu indico muito é No Meio da Noite, do Riley Sager. Esse aqui é um livro que se passa boa parte dele na década de 90 e fala sobre o Wheaton e o Billy, que lá nos anos 90 os dois vão acampar no quintal durante a noite e na manhã seguinte o Billy desapareceu. Toda uma investigação vai ser feita ao redor desse sumiço, mas eles nunca encontram essa criança. E esse é um mistério que já tem mais de 30 anos, o menino nunca foi encontrado e o caso ficou em aberto. O Ethan, ele cresceu, se tornou um adulto, construiu uma vida, só que ele é uma pessoa que foi duramente impactada por esse desaparecimento. Inclusive, a gente vai ver muito do psicológico dele ao longo da história e como ele carrega uma culpa. Mesmo que na época ele fosse só um menininho, ele era uma criança pequena, ele sempre achou que o fato dele não ter percebido, dele não ter escutado, era culpa dele. E ele internaliza essa culpa e 40 anos depois a gente vê ele tendo ainda que lidar com os abalos emocionais desse desaparecimento. Ele vai voltar para a casa de infância quando os pais se mudam e ali ele começa a receber alguns sinais que parecem quase sobrenaturais sobre o Billy. E ele começa a se perguntar se de repente não é o fantasma do amiguinho dele que está tentando lhe contar a verdade
ou levar ele até essa verdade. É um romance que tem um ritmo diferente dos demais livros do autor, que são mais frenéticos. Nesse aqui, nós temos uma trama um pouco mais calma, mais psicológica e mais sentimental. Particularmente se tornou meu livro favorito do autor porque eu gosto desse tipo de narrativa. E todo o mistério do desaparecimento da criança é bem emotivo, e a resposta final me pegou muito de jeito, porque quando você entende o final, você entende como às vezes a vida, né, como tudo é muito banal. Às vezes a gente quer que as coisas tenham uma resposta terrível para poder culpabilizar o universo ou qualquer outra coisa, mas às vezes a resposta ela é muito simples, e quanto mais simples é a resposta, mais dolorosa ela pode ser. Outro livro que fala sobre desaparecimento é o Wonderland, da Jennifer Hillier. Esse aqui é um romance policial publicado esse ano aqui no Brasil. Ele fala sobre a Vanessa Castro, que ela muda de cidade e assim que ela chega no novo local, ela é a detetive encarregada e ela vai ser enviada para o parque de diversões da cidade porque encontraram um corpo totalmente mutilado lá no lugar. Ela logo vai perceber que esse parque tem uma certa influência em todas as áreas daquela cidade. As pessoas pisam em ovos ao falar sobre o parque, não querem incomodar porque o parque gera muito dinheiro para a cidade. Só que ela, como é uma forasteira, ela não tá nem aí. Ela vai investigar. Esse corpo mutilado vai levar ela à história de outros 3 jovens que nos anos anteriores desapareceram sistematicamente. Só que todo mundo sempre falava que eles eram jovens que tinham ido embora por conta própria, porque eles tinham atitudes de jovens mais rebeldes, então ninguém deu muita bola além dos parentes mais próximos. Ela vai então levantar a história desses desaparecimentos porque ela acha que eles podem estar conectados com esse jovem que apareceu mutilado no parque no tempo presente. Um livro recente que eu li e eu amei essa história foi o Ecos da Floresta, da Liz Moore. Esse livro fala sobre 2 desaparecimentos de 2 irmãos em décadas diferentes. Um irmão vai sumir na década de 60 e outro vai sumir na década de 70. Ambas as crianças, elas são de uma família que é os Van Laar, e essa família é uma família que tem muita influência naquele lugar. Eles são donos do acampamento que emprega várias pessoas da cidade. Então toda uma comoção acontece nos 2 desaparecimentos, tanto da criança de 1960 quanto da criança de 1970. E esse é um livro com uma ambientação incrível, uma atmosfera muito bem delineada. É um daqueles livros que apresenta a comunidade, apresenta a família, apresenta as rachaduras dos relacionamentos, porque você entender como as crianças sumiram faz parte de você entender como essa comunidade funciona. Quem tá no alto, quem tá embaixo, como é que essa simbiose ela acontece. Eu tô me tornando uma fã da Liz Moore, esse é o 2º livro dela que eu leio, e eu vejo que ela tem uma carga dramática e emocional que é muito interessante e muito bem trabalhada. Esse foi um dos meus livros favoritos do ano, inclusive hoje, enquanto eu estou gravando esse livro, a HarperCollins já anunciou que ele chega no Brasil em 2026, porque essa edição aqui é uma edição da Tag, então ela não tá disponível para todos os leitores, mas em breve fiquem ligados porque vai sair um livro pela HarperCollins também. Outro que eu gosto muito e que fala no desaparecimento e coincidentemente também é numa floresta, olha só, indiquei 2 que se passam em floresta, é o Força da Natureza, da Jane Harper. Eu acho que esse livro, ele não ganhou tanta atenção aqui no Brasil, mas eu acho ele muito bom. Inclusive, eu acho que a Jane Harper e a Liz Moore, elas são muito similares em relação à escrita, e eu acho que até por isso que eu gosto tanto das 2. Nesse livro, 5 mulheres que trabalham na mesma empresa vão fazer uma trilha na floresta. É um tipo de trilha coach, sabe? Elas vão lá para se unir, para se fortalecer, para estreitar os vínculos da empresa. Esses papos aí. Porém, 4 dessas mulheres vão sair da floresta e uma não. E aí que todos os sinos tocam, porque essa floresta é um lugar muito perigoso fora das trilhas. Se você se perder fora das trilhas, pode ser fatal. Então é uma corrida contra o tempo para tentar encontrar essa mulher. A gente vai descobrir que as outras 4 não estão contando toda a verdade sobre o que aconteceu dentro da floresta. Vai entrar em cena o Aaron Falk, que ele é um agente do FBI que lida com fraudes financeiras. Ué, o que um cara que lida com fraudes financeiras está no meio de uma floresta? Deixa que eu explico. Acontece que ele estava investigando essa empresa e essa mulher que desapareceu era a X9 dele dentro da empresa, entendeu? Então ele vai pra lá porque ele começa a desconfiar que ela ter sumido dentro da floresta não seja uma coincidência. Esse aqui é o 2º volume da série do Aaron Falk, que é esse agente do FBI. O primeiro livro é A Seca. A Jane Harper é uma escritora que ela manipula as questões da natureza. No primeiro livro é A Seca Extrema e aqui é a floresta. E ela acaba criando um suspense em cima disso.
disso. Eu gosto muito dos livros dela por isso, porque ela manipula os elementos da natureza e ela mostra como é que os elementos da natureza influenciam na personalidade e nas atitudes e ações das pessoas. Outro livrão sobre gente desaparecida é Somos Todos Culpados, da Karen Slaughter. Aqui nós vamos conhecer a Emma Clifton, que é uma jovem policial, uma jovem detetive, que em determinado momento ela vai se ver às voltas com o desaparecimento de 2 adolescentes na cidadezinha onde ela mora. E a coisa piora porque uma das meninas que desapareceu é filha da melhor amiga dela. Então assim, não tem desculpa, ela vai ter que trabalhar dobrado pra tentar descobrir o que aconteceu, porque ela tem uma conexão pessoal com o caso, não tem como negar. Só que conforme eles investigam, a questão das 2 meninas vai ficando mais complexa, mais complicada, e ela começa a ter medo de que talvez o resultado não seja positivo. Esse é um livro que vai ter um salto no tempo logo depois de 12 anos, a gente vai descobrir o que aconteceu com as garotas, e nesses 12 anos, então, outra menina desaparece de forma muito similar. E a Amy se vê às voltas com todas as lembranças do sumiço de 12 anos antes, e agora ela é uma policial com muito mais experiência, muito mais capacitada, e ela percebe que ela tem que trabalhar ainda mais duro do que a primeira vez para resolver esse crime. Esse é um romance policial completinho, redondinho, com todas as informações, muito bem elaborado. Ele é o primeiro livro de uma nova série, então se você quiser começar por esse, tá no tempo certo, vai dar tempo de começar ele antes que surjam mais livros, inclusive eu acho que pro ano que vem já tem o 2º volume chegando, tá? Então corre que dá tempo de você ler esse aqui antes, e é um livro muito bom, consistente, sabe? Um suspense sobre pessoas desaparecidas que também tem um toque bem eletrizante, é Deixada para Trás, do Charlie Don Lee, é o nosso Charlinho. Esse livro fala sobre 2 adolescentes que elas estão terminando o ensino médio e durante uma festa elas desaparecem. Logo depois, a Megan, que era uma dessas adolescentes, ela foge de um bunker e ela aparece totalmente desnorteada. Só que ela tá sem memória, ela não lembra onde é o bunker, ela não lembra o que aconteceu com ela e ela também não sabe o que aconteceu com a Nicole, essa outra jovem. Um ano se passa e a Megan vai se tornar uma certa celebridade, a garota que sobreviveu, vão escrever um livro sobre ela. Só que ela vive com uma culpa muito grande, que é o fato de que ela não consegue lembrar nada para tentar salvar outra garota. Entra em cena aqui a Lívia, que é a irmã da Nicole, essa garota que continua desaparecida. A Lívia, ela é uma médica legista e ela e a Megan vão se juntar assim que surgiu uma pista nova sobre o caso da Nicole. E a partir daí elas começam a investigar para descobrir a verdade. Esse é um dos meus favoritos do Charlie, ele é bem desenvolvido, bem bolado, redondinho, começo, meio e fim, e o mistério aqui também é delicioso de você ler. E a gente fica na torcida para que a Nicole seja encontrada viva ao final. Me conta, conhecia algum desses livros? Já leu algum deles? O link de todos os livros está aqui embaixo para você, está no box de descrição, é só clicar, você vai direto para a página deles da Amazon. Espero que tenham gostado de mais essa lista que eu faço com tanto carinho para vocês. Um beijão e a gente se vê no próximo vídeo.